Eu caio ainda aqui fora para vocês ficarem sabendo das últimas notícias. Muitos de vocês dizem, Caio, saiu desse frio, agora nós estamos com 8 graus negativos, sol batendo, né? Ainda bem, senão estava muito frio. Um leve vento, né? 10 da manhã. E uns e outros dizem, Caio, vai para dentro, faz isso. Não, gente. Fora é ótimo. Vocês deveriam respirar, podendo respirar esse ar gostoso que entra no pulmão, dá uma refrescada bem dada, assim, tão gostoso. Né? A gente não pode explicar o quanto faz bem esse ar frio com esse sol, e a gente se protegendo, a gente pode passar muito bem pelo frio. Gente, escutam bem, epidemiologista, em princípio, a pandemia acabou. Grande notícia, acho que todos nós esperando muito por esse momento acontecer. Infelizmente, poucos falam sobre isso, né? E eu já falei em outros vídeos, a pandemia acaba a partir dali que a gente diz, eu não vou deixar mais me testar. E aí acabou-se, né, gente? Acabou-se. Mas enquanto o pessoal fica na fila, deixa se testar, os números vêm aumentando. Mas o que acontece? Pouca coisa, né? Os hospitais, ainda, a gente sempre tem que dizer, ainda, os UTIs, o número de pessoas que estão nos UTIs ainda continua estável, não está explodindo, gente. Né? No sábado, o especialista em saúde pública e epidemiologista Dr. Friedrich Pürner respondeu perguntas sobre a atual situação pandêmica na Alemanha e na Áustria. Vocês sabem que dentro da União Europeia, Áustria, Alemanha, Itália, França são uns dos países que têm as medidas mais dracônicas. Ele criticou a política atual dos dois países e fez uma avaliação optimista do curso futuro da crise, do ponto de vista científico. Pürner pediu aos políticos que levantassem todas as medidas. Segundo o epidemiologista, a picada obrigatória prevista não poderia contribuir para acabar com a pandemia, porque, em suas palavras, a picada atual não impede a transmissão. O reforço, no qual a mesma picada é administrada, também não mudará muito. Além disso, o Omicron é relativamente inofensivo e cuidará da pandemia naturalmente. Pois é, grandes palavras de um epidemiologista, palavras pelas quais a gente espera já há semanas, né? Para realmente dar uma vez um alívio. E ele mesmo assim disse que agora se discute muito sobre a picada obrigatória, que essa não vai mudar muita coisa. Pürner acredita que a medida mais eficaz no momento é reabrir tudo. Nesse momento eu vou ter que dizer para vocês que há 2-3 semanas atrás eu também já comentei no canal aqui a mesma coisa, que eu achava que agora com o Omicronzinho e que se mostra que ele traz casos leves e que a gente tem a experiência da África, que na verdade lá, ainda vi ontem, 70% a 85% das pessoas já passaram pelo Omicronzinho, né? Precisamos de um contágio natural, mesmo que as pessoas não queiram admiti-lo. E mesmo que isso pareça assustador. Mas precisamos de uma contaminação natural. E exatamente com essa variante é possível. Não há necessidade de discutir o fechamento de escolas, não há necessidade de discutir o fechamento, de discutir o mascaramento obrigatório, o chamado 2G, pessoas apenas picadas ou recuperadas podendo entrar nas localidades, ou 2G plus mais um teste exigido. Isso tudo realmente tem que cair, ele disse. Pürner discordou da avaliação dos políticos e dos virologistas que dominam a grande mídia sobre a
persistência da pandemia na Alemanha e outras ondas rolantes. Nesse momento, nós não notaríamos nada sobre a pandemia se não fizéssemos um teste tão excessivo. Em princípio, a pandemia já passou. Medicamente e epidemiologicamente, acabou, basta declarar que acabou. Nós sempre falamos assim, quanto mais você procura, mais você acha. Não é um ditado que a gente conhece já há muito tempo, né? Tanto faz. Quando você começa a testar pessoas a diabetes, mais gente você vai encontrar. Mesmo pessoas que até hoje talvez não sentirem. O médico também criticou o uso obrigatório de máscaras ao ar livre que tem sido imposto na Áustria. Talvez vocês também viram o vídeo da Áustria que eu fiz, onde foi agora novamente introduzido o uso obrigatório de máscaras no ar livre, quando não tenha uma distância mínima de 2 metros. Mais uma vez, gente, o risco de infecções, isso se fala de um epidemiologista. Ao ar livre era extremamente baixo e de forma alguma justificava as máscaras compulsórias, disse o epidemiologista. A crença em máscaras o lembravam do pensamento mágico infantil. Bem assim. A gente diz uma coisa, isso pode, e depois o pessoal, uma lavagem cerebral, né? O pessoal depois que colocou na cabeça, né? Eles usam a máscara até dentro do carro, estando sozinho. Saindo de bicicleta, né? Para lá e para cá, usando a máscara. Como eu já muitas vezes mostrei nos vídeos aqui também, passeando, caminhando no campo sozinho e o quê? Usando a máscara. Lavagem cerebral. Eles têm tanto medo que até sozinho, fora, usam máscaras. Não quero nem saber como essas pessoas agem dentro de sua própria casa. Provavelmente, se eles tivessem um bichinho de estimação, tanto o dono como o bichinho vão ter que usar até máscara dentro de casa, né? Porque você sabe, né? O medo não tem limite, né? E por isso, porque não tem limite e porque o medo faz com que a gente fica olhando para cá e para lá, eles podem controlar facilmente a grande massa das pessoas. Falando ainda do epidemiologista, Dr. Friedrich Pürner era chefe do Departamento de Saúde de Eicher-Friedberg, mas ele foi transferido punitivamente para o Instituto de Saúde do Estado da Bavária, em Oberschleißheim, no outono de 2020. Naquela época, nós já comentamos sobre ele. Após criticar a política da corona na Bavária. Em novembro de 2021, ele publicou um livro intitulado Diagnose Pandemia. O sistema de saúde doente. O médico de 54 anos, a minha idade, é um dos dissidentes entre os cientistas alemães sobre o tema da pandemia e às vezes é fortemente criticado pela grande mídia ou nem sequer recebe uma palavra, uma chance de falar abertamente, né? Mas, através de canais como o nosso, a gente dá uma voz para ele. Porque eu, particularmente, acho muito importante não só escutar 1, 2, 3 virologistas, epidemiologistas e dar a voz para muito mais pessoas. Porque todos eles possam ter uma visão diferente, né? Porque vocês sabem, quando a gente só tem uma visão das coisas, a gente não percebe quando a gente faz erros.
Muitas vezes pessoas de fora dizem, esse caminho, Caio, esse não vai dar certo. Mas você, estando ali, você não consegue enxergar. Mas se você se senta junto com outras pessoas na mesa, eles vão discutir contigo, vão dizer, Caio, veja isso aqui. Aí, de repente, você começa também a refletir um pouco melhor. Gente, para vocês, um ótimo dia. Harmonia e paz a todos nós. E um ótimo dia a todos nós. Forte abraço.